Sexta-feira, 3 de julho de 2026 e somos todos Cabo Verde contra a Argentina. Tá bom, me deixa sonhar um pouco, tá? Eu quero ser iludido por algum tempo, porque a gente sabe o que vai acontecer no jogo das 19 horas. A gente sabe qual é a seleção que vai passar. A gente sabe que Lionel Messi não vai dar esse mole. A gente sabe disso. A gente podia esperar o tropeços da Espanha, do Uruguai, mas da Argentina é difícil, é bem difícil. A gente está falando de uma das favoritas máximas ao Mundial, a gente está falando de uma seleção que tem um dos melhores jogadores da história. Mas, porra, me deixa sonhar um pouco. Deixa eu acreditar que Cabo Verde pode seguir com essa sua história de Cinderela, o maior conto de fadas, talvez, da história das Copas, nós estamos testemunhando. E é muito bom ser testemunha da história, tá? Crianças, jovens, adultos, idosos, cachorro, gato, papagaio, por favor, testemunhe este momento como a história sendo escrita diante dos nossos olhos, independentemente do que vai acontecer. É muito bom a gente ver essa história de Cabo Verde se construindo diante da nossa geração, diante do nosso tempo, diante desse tempo presente. Então esse vídeo é para a gente fazer aquele, como que eu vou dizer, aquela reflexão profunda. Se é que você está em dúvida sobre o que você deve fazer como preferência para o jogo dessa sexta-feira, motivos para você torcer para Cabo Verde contra a Argentina, como se a existência da Argentina não fosse o suficiente para você não considerar a possibilidade de ver os argentinos voltando para casa na fase de 16avos. E isso porque eu estou gravando esse vídeo num sábado. Eu não sei o que aconteceu com o Brasil e o Japão. Você que está aí no futuro, você pode me dar um spoiler? Eu gostaria de saber o que aconteceu. Mas enfim, a gente está falando da seleção que demonstrou maior resiliência, eliminou gigantes sem vencer um único jogo no tempo normal. Foram 3 empates. Ó, tem gente utilizando o histórico de Copa do Mundo para mostrar que dá sim para Cabo Verde ser campeão, porque afinal de contas a Itália em 82 também se classificou com 3 empates e depois eliminou a melhor seleção daquele torneio, dizem, né? O Brasil de 82 era uma seleção fantástica e foi lá a Itália e conseguiu eliminar. Por que não? Vamos sonhar com o efeito zebra, tá? Vamos nos inspirar com toda essa força de superação que Cabo Verde tem. É a primeira participação da seleção na história das Copas do Mundo e ela consegue alcançar o mata-mata de forma heróica, porque aquele empate contra a Espanha teve traços de dramaticidade. Foi um jogo que, na minha opinião, um jogo defensivo perfeito. Uma das melhores defesas que eu vi na minha vida. O Vozinha, que virou sensação global, e a gente vai falar dele, a gente vai falar do fenômeno desse goleiro de 40 anos. Mas o sistema defensivo de Cabo Verde deu aula. E olha só que coisa, né? A toda-poderosa Espanha não conseguiu fazer nada diante desse combo de resiliência, superação e tática defensiva. O jogo contra o Uruguai, aquele 2-2 contra o Uruguai, um dos melhores jogos da Copa do Mundo, o jogo que custou a classificação para o Uruguai de forma inequívoca, não foi a derrota para a Espanha que fez com que o Uruguai fosse eliminado. Perder para a Espanha era o esperado. Agora, empatar contra Cabo Verde, permitindo que Cabo Verde marcasse os seus 2 primeiros gols na história das Copas do Mundo, isso aí, mais uma na conta do Bielsa, né? Eu gravei no domingo passado um vídeo falando sobre todos os fracassos do treinador Marcelo Bielsa, que eu não sei por que ele recebe tanto crédito ainda no futebol, mas isso aqui tá mais uma na conta, tá? Aquele empate contra Cabo Verde, e isso era para ele ser demitido naquele momento, tá? Lembrando sempre que a gente está falando dos tubarões azuis. Nós estamos falando daqueles que são chamados de tubarões azuis. É como a imprensa e os torcedores de Cabo Verde se reportam à sua seleção. E olha como o Tubarão está desafiando os gigantes do futebol de forma honrada, de forma digna, de forma legítima. Mais um motivo para você torcer para Cabo Verde hoje contra a Argentina. O Vozinha. O Vozinha, a atuação dele contra a Espanha foi uma das melhores de um goleiro na história.
Aliás, seleções, jogadores espanhóis, eles têm problemas com goleiros fantásticos, né. A gente se lembra muito bem de algumas das atuações, na Copa de 86, aquele Brasil e Espanha na primeira fase, acho que, se eu não me engano, o Carlos, que era o goleiro do Brasil, uma atuação fantástica do goleiro brasileiro, e o Vozinha se tornou um fenômeno das redes sociais. Tudo bem, a Cazé TV turbinou esse jogador, porque antes ele tinha menos de 100.000 seguidores nas redes sociais, passou de 1.000.000, estava alcançando 10 milhões na última contagem que estavam fazendo. Então, olha, que história dele, um atleta de 40 anos que sonhou com isso a vida inteira, mas via as chances como algo minúsculo. No primeiro jogo, a mãe dele não teve condições de estar no estádio para testemunhar o jogo da vida do próprio filho, e felizmente estava no jogo contra a Arábia Saudita, e aí a gente tem um dos grandes personagens da Copa do Mundo como protagonista de uma seleção que tem tudo a ver com o Brasil. Se não faltam motivos para você torcer para Cabo Verde, se não faltam, assim, argumentos diante do fato de ser Argentina, pensa na conexão histórica que Cabo Verde tem com o Brasil. Conexão histórica e cultural, porque os 2 países compartilham como língua o português. Vários dos clubes de Cabo Verde são inspirados no futebol brasileiro, e apoiar a seleção de Cabo Verde é torcer para um país irmão que representa os povos lusófonos no maior palco do esporte mundial. Sem falar nas outras camadas culturais, né. Nós estamos falando de um pequeno país, um arquipélago de ilhas, que está na África. A gente está falando de um país que, da mesma forma como o Brasil, teve a presença dos portugueses, teve, essa conexão através do idioma, passou pelos mesmos problemas, passou pelas mesmas dificuldades. Então é justo que a gente olhe para Cabo Verde, sim, como um país irmão. É justo que a gente olhe para Cabo Verde como aquela seleção que pode nos trazer a alegria máxima, que é eliminar a seleção da Argentina. Isso seria maravilhoso. E acho que qualquer seleção, mesmo se fosse, sei lá, a China, a Coreia do Sul, a Mongólia, Uzbequistão, qualquer seleção que enfrentar a Argentina hoje, para o brasileiro vai ser motivo de torcida e orgulho, porque existe aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, a rivalidade histórica, né. Não podemos nos esquecer que do outro lado do campo tem Lionel Messi. Tem a Argentina, atual campeã do mundo, uma das favoritas máximas ao torneio, e torcer contra a Argentina na Copa do Mundo mexe com a tradicional rivalidade futebolística entre os 2 países, sem falar que, de alguma forma muito estranha, une uma nação dividida como o Brasil está. Eu particularmente tenho em mim a ideia de que eu acho que o melhor tem que vencer. A Argentina venceu em 2022 com todos os méritos. Se vencer esse ano também será pelo futebol fantástico que Lionel Messi está apresentando neste momento pela seleção da Argentina, mas seria tão divertido ver essa seleção sendo eliminada para Cabo Verde. Seria tão divertido, seria emblemático, seria delicioso, seria delicioso. Eu não acho que vai acontecer, tá. Eu acho que a Copa do Mundo merece que a segunda última dança do Lionel Messi seja algo impecável, mas como eu estaria feliz e realizado se, de repente, a Argentina fosse eliminada para Cabo Verde, tá. Isso não é fala de recalcado, isso não é fala de quem gostaria que a seleção brasileira estivesse no mesmo nível que a seleção do Scaloni. Isso é fala de alguém que está olhando para tudo com o olhar de humor e entretenimento. Eu prometi para mim mesmo que eu ia olhar para a Copa do Mundo de 2026 como um grande ato de entretenimento, como um grande reality show que entregaria momentos para rir, chorar, me emocionar, e a Copa de 2026 está fazendo exatamente isso. Então, que capítulo delicioso da história estaria em construção diante dos nossos olhos, se a Argentina for realmente eliminada para Cabo Verde. Vamos ver o que vai acontecer logo mais. Jogo às 19 horas, no horário de Brasília.
que quem sabe se acontecer o que nós estamos torcendo, não o esperado, mas a torcida, eu volto aqui para falar sobre isso e me divertir um pouco com vocês também. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e ajude a chegar nos 100 inscritos, porque de onde veio esse vídeo, certamente terão outros. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.